livro de Êxodo, capítulo 20. Nós vamos meditar nesta manhã porque devemos obedecer os mandamentos. Êxodo, capítulo 20, do versículo 1 a 20, nós vamos ler o que nós convencionamos chamar de os 10 mandamentos, que na realidade são um resumo da lei de Deus, né? Vamos fazer essa leitura apenas introdutória à nossa meditação e depois então vamos meditar a respeito de 4 motivos pelos quais nós devemos obedecer os mandamentos. Diz assim: então falou Deus todas estas palavras, dizendo: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, o Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a maldade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem. E faço misericórdia entre milhares aos que me amam e guardo os meus mandamentos. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Lembra-te do dia, do sábado, podem substituir, tranquilo, irmãos, lembra-te do dia do descanso, para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o descanso do Senhor teu Deus. Não farás nenhuma obra, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o teu estrangeiro que está dentro das tuas portas. Porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo que neles há, e ao 7º dia descansou. Portanto, abençoou o Senhor o dia do descanso e o santificou. Honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra, que o Senhor teu Deus te dá. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma do teu próximo. E todo o povo viu os trovões e os relâmpagos, e o sonido da buzina, e o monte fumegando, e o povo, vendo isso, retirou-se e pôs-se de longe. E disseram a Moisés: fala tu conosco, e ouviremos, e não fale Deus conosco, para que não morramos. E disse Moisés ao povo: não temais, que Deus veio provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Amém. Nós estamos diante de determinações de Deus. Como eu disse no início, nós convencionamos chamar de mandamentos, que na realidade são 10 determinações, são ordenanças de Deus, 10 ordens que resumem toda a lei de Deus. Essa noite eu estava relendo a lei de Deus, estava dizendo para a esposa: olha que coisa interessante, quando a gente continua lendo, né, a gente lê livro de Êxodo, Levítico, Deuteronômio, então a gente percebe que a lei de Deus é muito abrangente, mas que toda a lei de Deus está resumida aqui. São mandamentos, irmãos, que são ignorados. Hoje muita gente ignora esses mandamentos, não lê, não pensa, simplesmente se ignora. São mandamentos que são adulterados, estou falando adulterados de propósito. Estava dizendo aos homens hoje, a palavra adulterar quer dizer mudar a natureza. Então, adulterar no aspecto sexual é muito mais do que só no aspecto do casamento. Mas os mandamentos em si são muito adulterados.
As pessoas vão convencionando e vão, não, mas isso não é bem assim, isso não foi escrito para isso, não foi escrito para aquilo, isso foi escrito para aquele tempo. E aí também nós percebemos que são mandamentos que são colocados como se fossem ultrapassados. Tem gente que gosta muito de dizer, não, mas isso aí é para o Velho Testamento. E eu estava lendo esses mandamentos e pensando, gente, se isso aqui é só para o Antigo Testamento, então agora a gente pode ter outros deuses? Pode. Se isso aqui é só para o Antigo Testamento, então agora a gente pode adorar imagens? Pode. Se isso aqui é só para o Antigo Testamento, então a gente pode roubar? Pode. Se isso aqui é só para o Antigo Testamento, então a gente pode desonrar pai e mãe. Se isso aqui é só para o Antigo Testamento, então a gente pode dizer falso testemunho. Se isso aqui é só para o Antigo Testamento, então a gente pode cobiçar à vontade. E a gente pode, irmão. E eu estou invertendo aqui a ordem da minha meditação. Já estou mostrando aos irmãos que os mandamentos de Deus são eternos. Não existe essa coisa de que é só para o Antigo Testamento. Da mesma maneira que Deus não queria que roubássemos, que furtássemos naquele tempo, Deus não quer que furtemos hoje. Da mesma maneira que Deus não queria que nós praticássemos assassinatos naquele tempo, Deus não quer que nós pratiquemos assassinatos hoje. Da mesma maneira que Deus não queria que nós adulterássemos naquele tempo, Deus também não quer que nós adulteremos também no presente. Da mesma maneira que Deus queria que guardasse o dia do descanso, isso tem me preocupado muito com os crentes atualmente. Da mesma maneira que Deus queria que guardasse o dia do descanso, Deus quer que nós continuemos guardando o dia do descanso. Os mandamentos continuam em vigor, porque Deus é eterno. Nós gostamos de dizer, Deus de hoje é o mesmo Deus de ontem. Certo, está certo. Então precisamos considerar isso em todos os aspectos. A vontade de Deus continua sendo a mesma vontade. Também tem gente que diz, não, os mandamentos foram escritos somente para que nós víssemos a impossibilidade de não obedecermos os mandamentos e nos curvássemos à graça de Jesus Cristo. É claro que se não fosse a graça de Jesus Cristo, nós estaríamos completamente perdidos. Mas esse não foi o objetivo dos mandamentos. Tanto que está escrito aqui, no versículo 20, disse Moisés ao povo, não temais, que Deus veio para provar-vos, e para que o seu temor esteja diante de vós, para que não pequeis. Deus não queria que o seu povo pecasse, Deus continua não querendo que o seu povo peque. Deus não mudou, Deus continua sendo o mesmo Deus. A maior luta que nós temos hoje como Igreja de Cristo, irmãos, é essa ideia de contextualização com o mundo. Quando Deus deu os mandamentos, os irmãos acham que os povos ao redor eram povos melhores do que a humanidade hoje? Não era a mesma coisa. A imoralidade tomava conta, a idolatria tomava conta, a violência tomava conta, mas Deus queria o quê? Formar um povo santo, um povo separado, um povo sem os pecados que a humanidade praticava. Deus precisava disso. E hoje a igreja pode, então, porque nós estamos no tempo da graça, então nós podemos cair no mundo. Podemos, irmãos? Ou Deus continua querendo que nós sejamos um povo santo? Deus continua querendo que nós sejamos um povo santo. Todo pastor que se posiciona assim hoje está sofrendo, porque as pessoas querem trazer o mundanismo para dentro da igreja, mas Deus continua querendo o seu povo santo. Estava lendo sobre quando o povo pediu para fazer outros deuses, né? E foi feito então o bezerro de ouro. O povo foi pedir a quem? Quem se lembra? A Arão. E sabe o que Arão fez, irmãos? Deu uma desses pastores modernos. Não, o povo pediu, então tá bom, vamos fazer. Não foi isso que Arão fez? Foi. Quando Moisés vem e chama a atenção dele, não, mas o povo pediu. O povo pediu, em outras palavras, foi o que ele disse. O povo pediu. Então, irmãos, nós precisamos entender que os mandamentos, eles são perenes.
Vamos caminhar um pouco sobre alguns motivos que eu coloquei aqui. Primeiro, irmãos, nós devemos obedecer os mandamentos por causa da origem dos mandamentos. Os mandamentos que nós acabamos de ler, eles vieram da mente, dos lábios, da boca de quem, irmãos? De Deus. Na teologia moderna tenta disfarçar isso. Diz, não, isso aí Moisés era influenciado pela cultura da época e já existia nesse tempo o código de Hammurabi e que não sei o que. Não tem nada a ver, irmãos. Se nós fôssemos pensar assim, nós temos que pegar essas páginas da Bíblia e rasgar. Alguém tem coragem de fazer isso? Não. O que a Bíblia diz aqui? Então falou Deus todas estas palavras dizendo. Então Deus vem e fala. Os mandamentos são de Deus. No versículo 22 do capítulo 20, nós lemos assim: então disse o Senhor a Moisés, assim dirás aos filhos de Israel, vós tendes visto que eu falei convosco desde os céus. Então os mandamentos não são de um homem qualquer. Os mandamentos não são de um sábio humano. Os mandamentos são do próprio Deus. Em Êxodo 24, 12, então disse o Senhor a Moisés, sobe a mim ao monte e fica lá, e dar-te-ei tábuas de pedra e a lei, e os mandamentos que tenho escrito para os ensinares. Deus não somente falou, quem foi que escreveu os mandamentos, irmãos? Foi o próprio Deus. Eu vou te dar as tábuas, os mandamentos que eu tenho escrito. Ora, quando a gente escreve, por que a gente escreve? Porque a gente quer o quê? Que permaneça. Por isso que a gente escreve. A gente quer que as pessoas tomem conhecimento, como foi dito. Eu podia chegar para uma pessoa aqui e dizer assim, olha, dá um recado ao fulano, diz isso, isso, isso. Como é que ia chegar o recado lá? Um pouquinho diferente, mesmo que a pessoa tivesse uma boa memória. Aí eu pego uma folha de papel, escrevo e falo assim, olha, entrega isso aqui a fulano. Então o recado vai chegar como ele é. Por isso que Deus escreveu os mandamentos. Segundo aspecto, irmãos, pelo qual devemos obedecer os mandamentos, é por causa da sua importância. Nós precisamos reconhecer a importância dos mandamentos. Como é que eles foram transmitidos, irmãos? Deus chegou de qualquer jeito. Um dia Moisés estava lá na tenda dele, aí Deus apareceu e falou assim, olha, eu sou Deus. Já apareci a você lá na sarça, já usei você para tirar o povo do Egito. Agora, olha, pega aí umas tábuas aí e anota aí o que eu vou escrever para você. Foi assim que Deus fez? Não, irmãos, foi uma coisa impressionante, cheio de solenidade. Voltem ao capítulo 19, versículo 9, tenham paciência com a leitura. E disse o Senhor a Moisés, eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. Disse também o Senhor a Moisés, vai ao povo, olha só, irmãos, presta atenção, vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes. Deus não queria nem o povo sujo para receber os mandamentos. O povo tinha que estar limpinho. E estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. Deus ainda fez com que o povo esperasse 3 dias até ele aparecer. E marcarás limites ao povo em redor, dizendo, guardai-vos, que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte, certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado. Quer seja animal, quer seja homem, não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Então Moisés desceu do monte ao povo e santificou o povo, e lavaram as suas vestes, e disse ao povo, estai prontos ao terceiro dia, e não chegueis à mulher. E aconteceu ao terceiro dia, ao amanhecer, que houve trovões e relâmpagos sobre o monte,
e uma espessa nuvem e um sonido de buzina muito forte, de maneira que estremeceu todo o povo que estava no arraial. E Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus, e puseram-se ao pé do monte. E todo o monte Sinai fumegava, porque o Senhor descera sobre ele em fogo, e a sua fumaça subia como fumaça de um forno, e todo o monte tremia grandemente. E o sonido da buzina ia crescendo em grande maneira. Moisés falava e Deus lhe respondia em voz alta. E descendo o Senhor sobre o monte Sinai, sobre o cume do monte, chamou o Senhor a Moisés ao cume do monte, e Moisés subiu. E disse o Senhor a Moisés: desce, protesta ao povo que não transpasse o termo para ver o Senhor, a fim de que muitos deles não perecerem. E também os sacerdotes que se chegam ao Senhor se hão de santificar, para que o Senhor não se lance sobre eles. Então disse Moisés ao Senhor: o povo não poderá subir o monte Sinai, porque tu nos tens protestado, dizendo: marca termos ao monte e santifica-o. E disse-lhe o Senhor: vai, desce, depois subirás tu e Arão contigo. Os sacerdotes, porém, o povo não transpassem o termo para subir ao Senhor, para que não se lance sobre eles. Então Moisés desceu ao povo e disse-lhes isto. Que preparação, né, irmão, que Deus estava fazendo para transmitir os mandamentos. Então a gente percebe que era algo de grande importância. Foram transmitidos assim. Depois, no capítulo 24, a gente vê a mesma coisa quando Deus vai dar os mandamentos escritos. Uma coisa interessante é que primeiro Deus mandou falar. Parece que Deus estava com pressa, né? Queria que o povo soubesse logo. Depois Moisés sobe ao monte, Deus dá os mandamentos escritos. Moisés passa quantos dias lá em cima? Quem se lembra? 40 dias e 40 noites com Deus, recebendo os mandamentos escritos. Então, irmãos, tem muita importância. Outro aspecto que mostra a importância do mandamento, e por isso devemos obedecer, é a ira de Deus com a quebra do segundo mandamento. E não só de Deus, de Moisés também, que conforme a palavra de Deus era o homem mais manso sobre a terra. Os irmãos vejam, por favor, Êxodo 32. Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão e disseram-lhe: levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós, porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. Apenas uma observação, irmãos. Grande Moisés, homem de Deus, que tinha sido usado por Deus, que libertou aquele povo daquela escravidão toda, que fez o povo, ele usado por Deus, né, mas fez o povo atravessar o Mar Vermelho. Depois, só porque estava demorando lá em cima, ele virou o quê? Este Moisés. Isso aqui é uma palavra de conforto para os pastores, sabia? Às vezes a gente fica pensando assim: puxa vida, como é que pode? A gente dedicou tanto amor, a gente batizou, depois as pessoas desprezam a gente, aí a gente começa a entrar em parafuso. Mas a gente vê o que aconteceu com Moisés, então por que não aconteceria conosco, né? Mas aí o povo então diz: este Moisés, e pedem para fazer deuses. Continuando, versículo 2. E Arão lhes disse: arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres e de vossos filhos e de vossas filhas, e trazei-nos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. Versículo 4. E ele tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante dele. E Arão apregoou e disse: amanhã será festa a Yahvé. Que coisa terrível, né? É por isso, irmãos, que eu não quero ser igual a Arão, nem quero ser igual a esses pastores. Ah, mas a igreja pediu, estou fora. Era para Arão ter dito: estou fora, estou saindo, vocês façam o que vocês quiserem aí.
No dia seguinte, madrugaram e ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. E o povo assentou-se a comer e a beber, depois levantaram-se a folgar. Então disse o Senhor a Moisés: vai, desce, porque o teu povo, terrível isso aqui, né, irmão? Chega da emoção ler isso. Porque o teu povo, que fizeste subir do Egito, se tem corrompido, e depressa se tem desviado do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro de fundição, e perante ele se inclinaram e sacrificaram-lhe, e disseram: estes são os teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. Disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, e eis que é povo obstinado. Agora, pois, deixa-me que o meu furor se acenda contra eles e os consuma, e eu farei de ti uma grande nação. O que Deus queria fazer com o povo? Acabar com o povo. Sabe o que tinha acontecido, irmãos? Versículo 3 do capítulo 20. Não terás outros deuses diante de mim. Versículo 4. Não farás para ti imagem de escultura, nem alguma semelhança do que há em cima nos céus, nem embaixo da terra, nem nas águas debaixo da terra. E Deus ficou irado. E Moisés? Moisés intercedeu pelo povo, mas Moisés desceu. Aí Moisés chega e vê aquele povo todo nu, aquela orgia toda, e ele grita: quem é de Deus, junte-se a mim. E quem se lembra o que aconteceu? Os levitas, a tribo de Levi toda se uniu a ele. E ele disse: coloque a vossa espada em vossa coxa. E eles colocaram a espada. E ele falou: e agora saem e matem todos. E eles mataram mais de 3.000 homens. Além disso, Moisés moeu o bezerro, jogou no rio, e botou o povo para beber aquele pó do bezerro de ouro. Deus não fica feliz quando alguém rompe com os mandamentos que ele estabeleceu. Deus queria formar um povo santo. Então, esse propósito de Deus, irmãos, de formar um povo santo, é a grande importância dos mandamentos. Para mim, é a grande importância. Será que a igreja hoje não precisa ser santa, irmãos? Porque nós vivemos em um mundo todo deteriorado. Será que a igreja não precisa ser santa mais? Será que o povo de Deus não precisa mais ser santo, irmãos? Ou Deus continua querendo que o seu povo seja santo? Paulo, escrevendo aos Efésios, diz o quê? Que Cristo prepara a igreja para apresentá-la a si mesmo, santa, irrepreensível, imaculada. Ah, mas não vão ficar então, não vai ficar quase ninguém. Que não fique quase ninguém, mas que fiquem pessoas santificadas pelo sangue de Jesus Cristo. Outro aspecto, irmãos, porque devemos guardar os mandamentos, é a imutabilidade dos mandamentos. Os mandamentos não mudam, não podem mudar, não podem ser contextualizados, não podem ser alterados. De onde eu tirei isso, irmãos? Capítulo 34, versículo 1. Deus diz assim: então disse o Senhor a Moisés: lavra-te 2 tábuas de pedra, como as primeiras, e eu escreverei nas tábuas. O que está escrito aí, irmãos? Que tu quebraste. Moisés chegou muito zangado lá embaixo, encontrou aquela festa idólatra toda. O que ele fez? Ele quebrou as tábuas que Deus lhe deu. Aí Deus disse: quebrou, deixa, eu já passei a lei mesmo, o povo vai guardar, então você escreve, reescreve tudo aí. Foi isso que Deus fez? Não, olha, lavra pedras da mesma maneira que você lavrou aquelas primeiras pedras e traz ela para mim, porque eu vou escrever, eu escreverei nas tábuas as mesmas palavras que estavam nas primeiras tábuas. Deus queria, irmãos, que os mandamentos dele permanecessem como eram. Deus queria que permanecesse como era. Então isso faz com que nós vejamos a importância que Deus dava e que dá aos seus mandamentos. E terminando então, irmãos, a permanência dos mandamentos. Só que agora eu vou usar 2 textos bíblicos. Os mandamentos permanecem hoje. Primeiro, Êxodo 19, 9. Tem uma sutileza aí interessante, irmãos. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça
falando eu contigo, e para que também, o que ele diz aí? Creia até quando? Até entrar na terra prometida? Eternamente. O que é eternamente, irmãos? Para sempre. Deus queria que o povo dele, que hoje nós somos povo de Deus, cresce naquilo que estava escrito por quanto tempo? Eternamente. Para sempre. Muito lindo isso, irmãos. As pessoas precisam ler a Bíblia prestando atenção. Os escritores precisam prestar atenção na Bíblia. E agora, Êxodo 23. Tem outra coisa aí que é muito linda. Eu acho, né? Ontem eu estava impressionado lendo esses textos. Êxodo 23, versículos 20 a 22. Diz assim: eis que eu envio um anjo diante de ti, para que te guarde neste caminho e te leve ao lugar que te tenho aparelhado ou preparado. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira. Presta atenção, irmãos. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz, e não o provoques a ira, porque não perdoará a vossa rebelião. O que diz aí agora? Porque o meu nome está nele. Quem é esse, irmão? Aquele que tem o nome de Deus. Jesus tem o nome de Deus. Jesus significa a salvação vem de Javé, ou Javé é a nossa salvação. Deus já tinha colocado o Filho dele, o Verbo eterno, à frente daquele povo, e ele determina: não desobedeças. Mas ele diz: mas se diligente ouvires a sua voz, e fizeres tudo o que eu disser, preste atenção, ouvires a sua voz, quer dizer, é dele, e fizeres o que eu disser, quer dizer, ele era próprio Deus, e fizeres o que eu disser, então serei inimigo dos teus inimigos e adversário dos teus adversários. Irmãos, vale a pena nós darmos importância ao que Deus deu importância. Vale a pena obedecer ao Senhor Jesus Cristo. Vale a pena obedecer a Deus. Porque nos momentos piores da nossa vida, Ele estará conosco. Ele estará nos guardando. Momentos terríveis daquele povo foi abandonado por Deus. Logo adiante os irmãos vão encontrar uma narrativa interessante, que Deus fica tão irado porque o povo constrói aquele bezerro, que Deus diz ao povo: eu não irei adiante de vocês. Essa promessa aqui que Deus fez, Deus retira depois. Eu não irei, mas eu vou mandar um anjo. Mas não era esse anjo. E ele disse: eu não irei junto com vocês para que eu não consuma vocês. Porque se Deus estivesse junto com aquele povo, Deus consumiria aquele povo. E diz o texto que o povo se entristeceu muito, porque Deus não estaria mais pessoalmente presente junto com o povo. Olha, irmãos, se nós fazemos coisas que desagradam a Deus, como vamos nos entristecer se Deus se afastar de nós? Se nós queremos realmente a presença de Deus em nossa vida, nós precisamos procurar agradar a Deus, obedecê-lo na sua vontade e estar sempre fazendo o que Ele deseja. Nos momentos mais difíceis, Ele estará conosco. É o que Ele diz aqui: serei inimigo dos teus inimigos. Ah, porque eu sou inimigo do pastor de Neuci, está com um problemão na vida, porque eu procuro andar com Deus. Ah, porque eu sou inimigo do irmão Antônio, está com um problemão na vida, porque o irmão Antônio procura andar com Deus. Ah, porque eu sou inimigo daquele irmão lá da Memorial de Bangu, está com um problemão na vida, porque nós procuramos andar com Deus e devemos continuar assim. Então vamos lembrar sempre que a origem dos mandamentos é divina, que os mandamentos são extremamente importantes para Deus e para o seu povo, que os mandamentos são imutáveis, permanecem para sempre, e que os mandamentos, eles foram estabelecidos para nós obedecermos como se estivéssemos obedecendo ao próprio Cristo, ao próprio Messias que seria enviado por Deus. Amém.